Olá, eu, eu escrevi um texto hoje e depois eu deletei lá no Insta, porque às vezes eu noto que algumas palavras que eu escrevo parecem, demonstram como se tivesse um outro tom do que eu realmente esteja querendo demonstrar e parece um pouco autoritário às vezes e não é isso. Mas eu resolvi mostrar um pouco do conteúdo. Eu vou ler aqui, eu vou ler para vocês. Mas assim, eu já ouvi muito as pessoas falando que gostariam de ser alfa e falam desse alfa como se fosse um tipo e falam, eles querem imitar o tipo, querem ver como é que eles fazem os gestos, como eles se comunicam, como se sentem, como, sabe, ficam estudando isso e na verdade não é um tipo, porque para começo de conversa, se fosse um tipo e a gente quisesse imitar, a gente estaria querendo ser uma coisa que a gente não é. E ser uma coisa que eu digo que não está lá dentro do que a gente realmente é. Não estou falando do ego, porque o ego realmente precisa ser transmutado, a gente precisa melhorar sempre. Mas existe uma alma e existe uma assinatura vibracional, né, que a gente também precisa elevar. E alfa não é um tipo, é uma vibração e não é a vibração mais elevada, porque ficam falando, porque alfa é o mais atraente, alfa é milionário, alfa não, entende? É uma vibração. Claro que essa vibração acaba atraindo uma série de coisas boas para ela, certo? Mas existem superiores. E a gente deve sempre buscar o superior, sempre buscar crescer, entende? Então, eu sei que tem muita gente que é melhor não exagerar um pouco tomar cuidado um pouco com as palavras, porque palavra é coisa que as pessoas costumam deturpar muito, né? Tanto é que eu deletei o texto, mas eu vou ler agora, certo? E eu vou explicar umas coisas, porque eu percebo que eu quero mostrar a expansão, como eu gosto de expandir cada vez mais, sempre limpando os meus lixos mentais e buscando expandir a minha consciência, né? Expandir a consciência porque a consciência é uma coisa só. A gente vai expandir a consciência porque nós somos a consciência, né? Nós somos a singularidade aqui, um fragmento dela, fragmento do todo. Mas só existe a consciência e essas consciênciazinhas aqui são os fragmentos. Então eu não digo a minha consciência, eu digo a consciência, a expansão da consciência, entendeu? Eu tô vendo se tá gravando mesmo. Tá ali. Vamos lá. Existem vibrações superiores a alfa. A alfa é somente o início da transformação. Esqueçam esse negócio de formar alcateia com o lobo alfa. Ou pelo menos entendam que grupos e líderes são provisórios. Podemos atingir um nível de consciência em que até a hierarquia que hoje serve para organizar perderá o sentido. Almas conectadas umas com as outras trabalham juntas em acordos naturais, conhecem suas funções, são telepatas, coisa que já conseguimos aqui, pelo menos um pouco, né? Ixi, passou. Alguns grupos do extrafísico, é aí que eu estava explicando, que eu às vezes, por mais que eu queira expandir a consciência, eu acho que a gente sempre deve procurar crescer, mas às vezes eu falo num nível muito alto. Eu sei que às vezes eu falo coisas como se eu estivesse exigindo que tudo fosse
quase impossível para cá por enquanto, certo? Eu disse assim, ó: alguns grupos do extrafísico se apresentam para nós como uma identidade comum a todos os membros e mudam os componentes constantemente, como exemplo de desapego. Eu vou explicar melhor isso aqui. Mantém uma aparência idêntica por já terem se libertado de toda a vaidade. Considero a diversidade a beleza da existência neste planeta, mas ainda é uma forma de desenvolver o amor unificado. Eu botei compreenda e coloquei assim, mas depois eu vi que ia ser um pouco difícil de compreender, até mesmo porque o nível que eu coloquei, nem em alguns planetas do tipo de quinta dimensão a gente encontra isso aí. Esse é um pouco mais alto, porque os arcturianos, eles, quando eles se comunicam conosco, psiquicamente, né? Não é que eles nunca vêm aqui. Arcturianos nunca vêm aqui. Aliás, ninguém... Não é como... Os contatos não é como falam por aí, certo? Eles não podem vir aqui de verdade, nenhum pode vir aqui, assim. Porque a energia se choca, não dá, a vibração é muito alta lá, a energia é muito alta e não dá, certo? E existe um limiar. Eles vêm, mas, por exemplo, de disco voador, eles vêm de disco voador, mas eles não descem aqui não. Não é bem assim não. Eles ficam no limiar. E ali naquele limiar é onde por exemplo, os humanos que eles psiquicamente antes, né, assim, em contatos psíquicos, de alma para alma, certo? Eles instruem como é que deve ser o preparo físico. Você tem que passar uma semana só tomando suco e uma série de coisas, certo? E mesmo assim, essas pessoas que ainda tiveram todo esse cuidado, todo o cuidado que disseram, ainda às vezes vomitaram, desmaiaram quando se encontraram com eles lá dentro da nave. Então não é uma coisa assim tão simples assim. Não é impossível, mas sim, mais ou menos impossível. Mas mais ou menos que eu digo é porque não é como as pessoas pensam, não desce aqui. Eu já expliquei isso. Mas o que eu quero falar é sobre o que mais acontece, que é o contato psíquico. E nesses contatos, os arcturianos, por exemplo, é desse estilo aí que eu falei. Eles se apresentam geralmente em 5, e esses 5, eles colocam um nome só para o grupo. É um nome. Eles se apresentam como se fosse um ser. Eles se apresentam como se fosse um ser, mas eles são 5 singularidades, certo? E toda a vida que eles vão se comunicar de novo com a pessoa que vai receber, o médium ou a pessoa que vai entrar em contato, eles mudam os membros, porque mas o nome continua, sempre é o mesmo nome. Isso é uma forma deles mostrarem pra gente como é que é o desapego, porque eles já se consideram eles sabem que são uma só consciência, eles já se veem assim, eles nem têm esquecimento, inclusive como tem aqui no planeta Terra, a gente se esquece do passado, né, de onde a gente veio, inclusive, e eles não. Eles sabem de tudo e eles esses aí fazem dessa forma, eles têm a mesma aparência, porque eles não precisam mais lidar com a vaidade. Acabou para eles isso. Então, a diversidade, nesse caso, por exemplo, uma loura, um moreno, um ruivo, sabe, e aqui, como tem aqui, é porque a gente ainda está precisando exercitar isso. Entendeu? Como eles não precisam exercitar, eles são todos iguais. Eu digo esse tipo, essa espécie, esses seres, não são todos, certo? Tem os seres que são como nós mesmos, assim, tem a diversidade, certo? Mas esses são assim e eles nunca, e eles sempre estão, quando eles vêm entrar em contato, geralmente 5 ou 3 às vezes, mas geralmente são 5, e eles estão em completa sintonia mental.
É como se eles falassem junto. O mesmo pensamento, o mesmo sentimento, tudo junto. Assim, parece assim um cardume. A nossa natureza também tem alguma... Não querendo comparar, porque eu sei que cardume não tem ainda um nível consciencial, mas eu estou querendo dizer, só que estou querendo exemplificar como é que essa ligação, essa unificação que eles querem mostrar pra gente, certo? E assim, a gente pensa que a evolução muita gente vê a evolução como linear. Linear é uma coisa que a gente está acostumado aqui nesse planeta, né? O tempo é linear, muita coisa é linear, o crescimento físico é linear, né? Mas a verdade é que a evolução não é bem assim. Muitos deles vêm aprender conosco. Eles vêm oferecer um aprendizado, uma lição, alguma coisa, e eles vêm receber também. Porque a verdade é que nós somos sempre professores e alunos uns dos outros, todas as singularidades da consciência, né? Claro que tem aqueles que ainda estão muito no princípio e mesmo assim ainda servem de professores, mas não com a mesma consciência, isso eu quero dizer. Não com a mesma consciência, mas todos somos professores e alunos, né? Então, eles nunca quando eles entram em contato, eles nunca se apresentam como superiores a nós. Eles não fazem isso, eles nem gostam de serem tratados com muita formalidade, assim, como a gente faz, adorando. Eles não gostam desse tipo de adoração, eles não gostam disso. Porque eles têm já consciência suficiente para entender que isso não faz sentido. Que a evolução não é linear e que todos estamos aprendendo. Embora é preciso admitir que, dependendo da frequência, já se atingiu um nível de sutileza mais elevado, mais próximo ao todo, entende? Então, qual é a diferença? É justamente a proximidade do que é a consciência. A proximidade, essa leveza, essa sutileza, né? Inclusive os corpos físicos deles são menos densos do que o nosso, certo? Então, de qualquer maneira, existe uma elevação, porque aqui é mais próximo do todo. Mas, quanto mais elevados, menos eles se preocupam com comparação. Entende? A gente é que fica nessa de comparar quem é que está mais elevado, quem é que não está, quem é melhor, quem é pior, quem é isso, quem é aquilo. Porque a gente tem mania de dualidade. Mania não, aqui é a densidade da dualidade, né? Então, uma delas, né? Então, a gente se habitua à comparação. E já está na hora de tirar esse hábito, porque isso prejudica muito o nosso crescimento, porque a gente se enche de mais lixos mentais, se enche de necessidade de aprovação, e complexos e uma série de coisas. Então tá na hora de parar de se comparar, entender que o crescimento nosso é em relação ao que a gente foi e o que a gente está sendo e pretende ser, certo? O nível de sutilização, então, uma série de coisas a gente já precisa tirar, acabar, né? A gente precisa acabar as lutas também. Eu, por exemplo, eu já não gostava de lutas, mas eu não percebia em mim que eu ainda tinha muito julgamento. E, de certa forma, era uma espécie de luta, né? E eu tenho evoluído, assim, a perceber que o importante é a gente saber a nossa função, se preocupar, nós nos preocuparmos conosco, e não no sentido de que os outros não foi nesse sentido, nos preocuparmos em nos evoluir, nos fazer crescer e aos outros oferecer a oportunidade, mas não querer que o outro cresça, forçar, insistir e dizer, você tem que ser assim, entende? Não, entendeu? A gente tem que expor. Então, o que eu estou fazendo aqui? E essa questão de eu querer
ajudar na expansão da consciência. É um papel, certo? E é um papel e é um... Porque minha cabeça foi... Aconteceu um negócio ali e eu fiquei com a cabeça no outro lugar. Peraí, deixa eu me concentrar de novo. Às vezes eu me desconcentro muito rápido. E por isso que às vezes quando eu tinha muito essa questão dos baixos, eu ainda tenho muito ligação com o extrafísico, mas eu estou mais... Eu estou conseguindo me focar mais em mim, sabe? Já estou conseguindo isso, aqueles bastidores já estão mais tranquilos, mas mesmo assim a minha atenção, ela às vezes ainda acontece. A minha filha fez barulho ali e tirou a minha atenção e eu não estou me lembrando muito bem do que eu estava falando. Eu sei que eu estava falando das funções de que a gente deve fazer só a nossa parte, né? E eu falava já sobre fazer a nossa parte, mas eu não percebia que eu, mesmo fazendo a minha parte, eu ainda estava julgando, certo? Eu estava cobrando de certa forma, assim, mesmo que não fosse uma cobrança ríspida, sei lá, às vezes até era, mas mas as mais sutis eu não percebia que ainda era julgamento, ainda era, certo? E o fato é que eu estou tentando simplesmente ser, e isso está ajudando muito na limpeza dos lixos que restaram ainda, porque, né, às vezes a gente limpa uma parte, aí acontece alguma coisa e você de novo cria lixos mentais de novo, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque é o que atrapalha muita coisa da expansão, é o que atrapalha muita coisa da nossa vida, atrapalha a nossa vibração, atrapalha o que a gente atrai, atrapalha muita coisa mesmo, sabe? E deixa eu ver aqui, onde foi que uma coisa que eu ia falar daqui. Sim, né? É que a vibração aqui, ninguém sabe exatamente como é que vai ser, porque, sabe, já li em livros que seria até a quinta, mas já estão descobrindo que já pode ser até a sétima dimensão aqui, se tornar, não agora, está muito longe disso ainda, a gente ainda está construindo. Então, pronto, me lembrei do que eu queria falar naquela hora. O nosso papel, e que a gente sempre, o que a gente tem que pensar em nós, né, na nossa elevação, porque a gente se elevando, a gente já ajuda o planeta. Só em a gente se elevar, a nossa vibração melhora e a luz aumenta e essa expansão transborda. E na medida que vai transbordando, vai ajudando outros automaticamente, certo? Mas claro que a gente não precisa ser somente um pontinho de luz que vibra bem. A gente pode fazer mais, né? Mas depende da função de cada um, certo? E é nisso que eu estava dizendo. A gente não é uma questão da gente ter se tornado egoísta, ao contrário, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim: se só pensa em se melhorar, só pensa em si e não pensa no próximo, né? Mas não, quando a gente pensa na gente já está pensando no próximo, porque primeiro nós somos um, depois se a gente melhora, o outro melhora, porque nós estamos conectados, né? O outro recebe o que nós transbordamos, como eu acabei de explicar. Então, mesmo assim, essa escolha de eu chegar e ficar querendo mostrar mais sobre a expansão aqui, eu posso até fazer outras coisas depois, que eu gosto muito de fazer na arte e tudo mais, né? Mas eu quero isso porque eu percebi que existe uma coisa muito profunda em mim que me leva para isso. Então, é porque é uma função minha. Então,
a gente se ajuda e o que a gente aprende a gente mostra. É isso. A gente mostra e quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser, tá livre para não aprender, tá livre para escolher o que quiser, até certo ponto, né? Porque tudo na vida, nessa evolução, quando a gente está muito aquém, por exemplo, existe seres mais elevados que observam, porque dependendo do que a gente possa fazer pode causar muito prejuízo. Então é a função deles, entende? Cada qual com sua função, né? Então tem sempre o livre-arbítrio, ele é como eu expliquei no vídeo passado, nós já somos a consciência, tá tudo ligado. Então o livre-arbítrio nosso tá ligado e vai depender de como a harmonia da coisa funciona, o funcionamento de tudo, entende? Não é como a gente imagina. A gente às vezes age como crianças. As crianças, elas querem, algumas crianças, como é que a gente tem aquela mania de reizinho mandão e querer a coisa como quer e a liberdade, entende liberdade de uma forma diferente. Quando a gente vai se tornando adolescente também tem essa de achar que liberdade é fazer tudo o que quer e começa a deturpar uma série de realidades e assim, e isso não é aí que tá. Quando a pessoa se torna mais consciente, ela vai entendendo o que é liberdade, entende? Ela vai entendendo, porque as pessoas não entendem o que é. Muita gente acha que liberdade é, por exemplo, eu tô afim as pessoas ligam muito na parte densa da coisa, certo? Elas querem levar uma vida, por exemplo, é um assunto complicado, mas eu tenho que falar. Às vezes as pessoas se soltam muito e qualquer coisa que elas acham que podem tudo. Quando elas começam a se descobrir que a ligação com o todo, então elas acham que podem tudo. Elas acham que funciona dessa forma. Isso significa que elas não estão conectadas. Porque a partir do momento que elas se conectam, elas percebem que é liberdade. Elas não deturpam dessa forma mais. Entendeu? Porque elas começam a entender que dualidade, tudo é Deus, até a parte não existe bem e mal, né? É só na dualidade. Então elas começam a interpretar como se fosse eu posso ser ruim porque eu estou com vontade de ser ruim, eu sou Deus, eu quero ser ruim, eu vou ser ruim, eu vou matar, Não é assim. Essa não é a liberdade, muito pelo contrário. Se você está com vontade de matar alguém, você não está livre. Por exemplo, até na parte sexual mesmo, né? Que as pessoas adoram se sentir livres, né? Nessa parte sexual. Mas entenda uma coisa. A verdadeira liberdade é quando a gente entende o sentido do sexo. Quando a gente entende o sentido dessa conexão, sabe? Porque às vezes as pessoas simplesmente querem só satisfazer o corpo e tratam o outro ser humano como um pedaço de carne descartável, certo? Isso é inconsciência. Ela não transmutou o que precisa ser transmutado porque ela não está presa na densidade, em muitas coisas densas. Então, quando muitas vezes a gente mostra, e deve ser mostrada de uma forma carinhosa, a importância da gente se sutilizar o nosso corpo, até na alimentação e tudo mais, certo? É uma forma de mostrar que isso leva à liberdade. Isso leva à liberdade. Quando leva a consciência, né? Você expande a consciência, leva a consciência, você também ganha mais liberdade. Isso é que é a verdade. Quanto mais denso, menos livres. É a verdade. Um dia, se você ainda não percebeu isso, que você às vezes, observe, se você é do jeito que eu estou falando, se você não consegue controlar alguns instintos mais animalescos, tanto para o alimento, quanto para sexo, qualquer coisa,
ou raiva ou algum sentimento, você não consegue transmutar, você não consegue lidar com isso, você não consegue ter controle sobre isso. Bom, isso aí já mostra, né, como não é livre você, como você não é livre. Se você não tem controle, você não é livre, certo? Se você não tem controle, então muita gente pensa, né, eu sou livre para fazer o que eu quiser, então eu posso fazer isso, posso fazer, eu vou fazer. Bom, a partir do momento que você faz sabendo que tem controle, você está fazendo com consciência, tudo bem, certo? Mas se você está dizendo que está fazendo com consciência, mas aquilo está prejudicando alguém, ou está tratando um outro ser como se fosse algo descartável, ou tratando um animal como se não merecesse a sua atenção, não merecesse, como se não merecesse o seu carinho, a sua consideração pelo sofrimento deles ou alguma coisa assim, isso denota que você não está totalmente consciente, certo? Se você não está, não, totalmente ninguém está, entende? Significa que você ainda precisa de mais consciência, ainda não está no nível muito que lhe dê tanta liberdade. Ela pode até ter lhe trazido muita coisa. Ela pode até, por exemplo, a vibração alfa que as pessoas falam, né? Pode até ter lhe levado a ser um milionário, uma milionária, pode até ter lhe levado a ter formado uma família e ter equilibrado um pouco, ter equilibrado o total, mas ainda você precisa adquirir mais consciência. Se você ainda estiver nesse jeito que eu falei, se você ainda não conseguir perceber essas coisas que eu falei, o controle do corpo, o controle mental, a consideração pelo próximo, a consideração pelos animais, pelas plantas também, pela natureza, como você trata a natureza. Você se tornou um milionário, mas como você trata a natureza? Como foi que você se tornou milionário nesse ramo onde você tem que cortar árvores, certo? Observe, se você corta simplesmente e fica feliz com o seu dinheiro e não repõe as árvores, que nível de consciência você tem? Você pode ser um alfa, mas está muito longe de ser um pouco mais, ele chega até o ômega, tem mais além, certo? E você não é livre. Desculpa eu lhe dizer isso. Você é uma pessoa dependente, certo? Então, eu não preciso julgar, porque o julgamento tem reações, é reativo, mas eu tenho o direito de analisar, porque a razão, a análise, ela faz parte dessa nossa expansão da consciência, certo? Então se eu tenho que expor, eu tenho que me despreocupar, porque eu estava preocupada sempre com essa questão do julgamento, porque eu descobri que eu realmente julgava muito, e eu tô tentando sempre observar se eu ainda estou julgando. Eu digo, não, eu não estou, eu estou expondo, eu estou aqui para isso e eu vou fazer. Agora, a maneira como você vai receber e vai se sentir, você é que vai analisar, não sou eu, certo? Não sou eu que vou analisar, você. Eu exponho a consciência que eu já adquiri e também algum conhecimento que eu possa ter recebido de outros seres, certo? Mas o restante é com você. Se você está satisfeito em ter uma família, ser milionário e, sei lá, outras coisas mais que você acha que é equilíbrio e tal, que é consciência e tal, saiba que ainda tem um caminhozinho pela frente. Se você quiser estacionar, você pode. Mas eu lhe digo, não existe isso. Tudo é movimento. Não existe exatamente estacionar. O fato é que você pode ir mais lento e pode ser empurrado e, sabe, e
Não é muito agradável. Mas entenda, não é ninguém que está lhe empurrando, é você mesmo. Porque você é um fragmento da consciência. Você quer crescer lá dentro, você sabe que quer, você só não se lembra. Então, quando você está se atrasando, você se impulsiona. Às vezes você fica com raiva do externo, ou de Deus, né? Tem gente que fica, mas não entende que é você quem está fazendo isso. É você quem está se impulsionando para o crescimento, certo? Então, de repente, você que está assistindo eu falar isso, e pode, de certa forma, se sentir um pouco constrangido, ou, sei lá, ter algum sentimento, analise esse sentimento e veja o que pode ser feito, até onde, o quanto você pode melhorar, certo? O quanto você pode se elevar sem que seja preciso você se empurrar. E simplesmente fluir, sabe? Fluindo. Porque o fluxo, ele é contínuo, ele é para elevação. Quando a pessoa não está se elevando, ela não está no fluxo. Entendeu? Ela não está no fluxo. Ela está ali meio... E até, às vezes está até divertido. Mas até quando vai essa diversão? Até quando você vai aceitar esse período de não crescimento, ou de crescimento extremamente lento? Entende? Mas isso não significa que você tem que se preocupar. Você tem apenas que fazer o quê? Descobrir onde é o seu centro e fluir. Esse fluxo já leva você da forma certa. Esse fluxo, esse seu centro é a sua melhor versão. E é a sua melhor versão do momento. Mas é a versão do momento, entenda. Porque de repente algumas pessoas podem estar achando assim, eu estou na minha melhor versão. Mas a sua melhor versão vai ainda levar para algum lugar. Se você está acreditando que a sua melhor versão vai lhe deixar aí, você está enganado. Você não está expandindo a sua consciência. Não está assim, expandido ao ponto de enxergar. Você ainda está com os olhinhos fechados. Entendeu? E assim, às vezes mesmo a gente estando com os olhos abertos, ainda tem muitos olhos mais para abrir. Não existe o terceiro olho, ainda tem muito caminho. Eu tenho muita coisa para expandir ainda, eu sei. Mas eu quero. Isso é uma coisa que é o mais importante da minha vida. Certo? Então, muitas coisas eu também, voltando um pouco para mim aqui, muitas coisas eu me atrasei por conta de ter ficado preocupada com o crescimento. Quer dizer, às vezes a preocupação demais com o crescimento às vezes até atrapalha, porque causa uma certa ansiedade e você fica com medo de falhar. Isso é um lixo mental, certo? E eu tive muito isso. Eu ainda estou assim, me recuperando um pouco disso, ainda estou adquirindo mais a coragem de falhar. Eu tenho que ter coragem de falhar. E é isso que está acontecendo. Então eu estou aqui, de novo. Eu acredito que mais equilibrada que das outras vezes que eu gravei. Mas eu estou deixando direto aqui. E eu não pretendo fazer cortes, mas eu acho que já posso parar. Então vamos deixar o resto para um outro momento. Eu vou escolher um tema, talvez, né? Porque hoje, agora, por exemplo, o máximo de script que eu usei foi esse texto, né? O resto eu quis ir sentindo. Eu gosto muito de fazer dessa forma, ir sentindo e falando. Mas, de qualquer maneira, eu posso trazer um tema. Eu gosto mais de falar sobre temas quando é áudio, na verdade, quando é um texto que eu escrevo. Eu escrevo o texto e faço um áudio e eu coloco imagens que ajudem um pouco. No último vídeo eu coloquei uma imagem que ela ajuda muito essas imagens que você fixa, você consegue se concentrar ali, aquilo ajuda na expansão, certo? Então eu coloco uma imagem assim. É o que eu pretendo fazer também, sempre colocar uma imagem assim e fazer áudios e ler. Às vezes fazer áudios diretos, outras vezes ler
um texto. E o mais organizado que eu faço, eu considero esses textos. Eu gosto muito quando é muito assim. E para ser muito organizado, o texto é o ideal, né? Porque aqui a gente falando, você fala uma coisinha ou outra, uma besteirinha ou outra que você deixa passar, mas não é o ideal. E no texto é mais... Pelo menos eu, até agora, né? Pode ser que mude, pode ser que as coisas melhorem. Pode ser que eu comece a falar igual um texto, igual como eu escrevo, e os áudios vão ser como eu tô falando aqui, né? Vão ter defeitos, vão ter muitas coisas. Mas eu pretendo fazer nesses formatos, certo? E eu sei que a maioria das pessoas atualmente não gostam de ler textos, principalmente se são grandes, porque elas estão habituadas já com a rapidez, né, da internet, e elas às vezes têm preguiça de ler textos grandes. Mas às vezes eu coloco trechinhos no meu Insta, eu coloco os trechinhos e às vezes eu boto muito no Stories, mais uns menorzinhos lá nos posts, mas eu pretendo colocar muitos áudios e vídeos, pequenos vídeos, porque eu sei que muita gente prefere, é mais rápido, às vezes não tira ela do que elas estão fazendo, elas ficam escutando e fazendo alguma outra coisa. Então pronto, vamos terminar aqui, né? Um grande abraço fraterno, bem afetuoso, e até o próximo vídeo.